Qual solução eu poderia fazer para conseguir ouvir todas as 4 caixas de som? Tenho dificuldade de definir. Vamos lá, calma aí. Vamos entender a pergunta do Milton Costa. Ele tem dificuldade de definir as caixas de retorno, pois ficam distantes dele. Ah, ele só tem referência de 2. Cara, é o seguinte, como é que você faz isso? Bora lá. Quando a gente tem, por exemplo, você tem... Na igreja isso é mais difícil de acontecer, mas, por exemplo, quando você está num show ao vivo, você tem o PA principal, e se você está num lugar muito grande, você tem torres de delay. Pode ser um par, pode ser uma, pode ser 10, pode ser quantas você necessitar para sonorizar o ambiente. Então, como é que você faz? Porque o técnico ele fica com a referência do PA. O técnico, quando ele está mixando, ele fica ouvindo somente o PA lá, o LR, né? Ou sei lá, só o L ou o R, não sei. Mas onde o técnico é posicionado, ele fica lá, geralmente no meio, né, de frente para o palco, e ele tem a referência do PA estéreo lá, LR para ele. Pô, fica ali. Se ele tiver 2 torres de delay atrás, ou 4, ou 5, ou 10 atrás dele, ele não vai lá ficar ouvindo aquelas torres de delay. Então, como é que você faz? Você ajusta as caixas que vão estar longe primeiro. Você ajusta essas caixas, você abre os monitores principais, todos os monitores, você vai conferindo caixa por caixa. As caixas que estão distantes, você tem que deixar elas falando muito parecidas com as caixas que você consegue ouvir. Então, quando você estiver ouvindo, por exemplo, a caixa que está na sua frente, que você está bem próximo, você sabe que você ajustou as caixas que estão distantes de você para responder de forma parecida com essa. Então, você cria uma referência dessa forma, entendeu? Então, você precisa fazer o dever de casa, que eu costumo dizer, né? Você precisa ir lá e ajustar essas caixas, mas você realmente você não vai ficar ouvindo toda hora. Será que está saindo o microfone naquela caixa? Será que lá está muito grave? Não. Você já fez o trabalho de casa. Você já deixou aquele outro monitor falando igualzinho que está ali pertinho de você. Então, na hora que você botar grave nesse monitor que está perto de você, o que está longe também vai estar reproduzindo muito grave. Então, é isso, tá? Você precisa fazer. Vamos para outras perguntas. Vamos lá. Já está acabando. O El Shaddai. Boa noite, xerife. Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua aula incrível. Irá nos ajudar muito. Bom, eu estou iniciando nessa parte para operar o som na igreja e gostaria de ideias. Nossa igreja, no momento, é uma igreja pequena que está passando por obra para ampliar. Nós utilizamos 2 caixas de ataque e uma mesa analógica com 12 canais. Às vezes, fazemos o culto ao ar livre por causa da obra e acabamos perdendo muito a qualidade do som ao ar livre. Com a construção do novo templo, meu pastor quer automatizar a operação do som. O que podemos comprar para melhorar nosso som e que sirva futuramente para quando o nosso sistema for automatizado? Desde já, meus agradecimentos, que Deus abençoe sua vida. Bom, então o El Shaddai perguntou o que ele quer, ele já tem alguns equipamentos de som lá, mas o pastor quer automatizar o som dele todo e quer saber o que ele compra, que ele já possa aproveitar para quando eles forem para o templo lá que está construindo. Bom, então bora lá, El Shaddai, é o seguinte. De novo, a gente volta àquilo que eu falei primeiro. O que você pode comprar que você não vai perder e que é muito importante? Muito bem. Quando você for comprar o seu sistema de sonorização, você tem que iniciar pelas pontas. Você não pode comprar já tudo de uma vez, tá? E eu ouvi o pessoal falando assim, pela rede elétrica. Gente, a rede elétrica é o básico. Se ele está em obra, ele já tem que estar fazendo isso agora, entendeu? A rede elétrica não vai servir só para o som. A rede elétrica serve para iluminação, serve para climatização e também para o som, tá? Mas como nós estamos falando aqui de áudio, então ele está falando de um sistema de som. Por onde que você começa? Você vai começar a investir em algo que você não quer perder, né? Comece pelas fontes sonoras e pelas caixas acústicas. Beleza, galera? Então, é a dica que eu deixo para você, El Shaddai. Vambora. O Evaldo Barbosa. Já queimei um amplificador dentro da igreja, quando ocorreu um curto-circuito na rua. Mas o resto do sistema continuou tocando. Por que isso pode ter ocorrido se os amplos estavam ligados na mesma régua? Bora lá. Boa pergunta, Evaldo Barbosa, viu? Boa pergunta aí, essa sua.
Então, bora lá. O que que acontece? Quando você tem uma descarga elétrica, né? Às vezes acontece muito o quê? A energia cai, e às vezes ela cai, ela volta muito forte, muito mais forte do que é uma voltagem que o equipamento aguenta suportar. Tá? Ou então com amperagem muito alta. Às vezes acontece, sei lá, gente, entendeu? Essas redes de companhias elétricas aí, elas não são muito confiáveis. É por isso que em grandes eventos se usa gerador, né? Para você ter ali uma constância na alimentação dos equipamentos, tá bom? Então, assim, o que pode ter acontecido? Às vezes você tem algum equipamento que é mais sensível que o outro, tá? Então é normal, às vezes você tem lá vários equipamentos que têm vários tipos de proteções na fonte, que tem uma fonte que ela aceita uma variação de corrente ali, né? Ou de voltagem maior, né? Então ela não queima. Mas se você tem um equipamento ali que é muito sensível, ele vai embora mesmo, vai para o espaço, tá bom? Na igreja, nós puxamos o sinal da saída de um equalizador usando um plug TS, com dois cabos ligados nele. Um indo para uma entrada de um amplificador e o outro cabo indo para outra entrada. Tem algum problema fazer essa ligação direta de uma saída do equalizador direto para duas entradas de amplificador diretamente? O Tiago Quirino Rafael. Bora lá. A pergunta é, por que você está fazendo isso se você não precisa? Entendeu? Isso aí é uma gambiarra. É um cabo Y que o cara tá fazendo, né? Você tá fazendo um Y. Tá? Sai um TS ali de uma saída do equalizador e você distribui isso para dois amplificadores. Só que todo amplificador, ele tem lá o input e do lado ele tem o output, que é uma cópia do sinal que está entrando nele. Então, se você tem dois amplificadores e você quer mandar o mesmo sinal para os dois amplificadores, você puxa um cabo só para um amplificador 1, ou sei lá, para um amplificador, e aí você do lado tem assim, output daquele amplificador. Aquele output, ele simplesmente copiou o sinal que veio do input. É a cópia. O sinal é igualzinho, não muda nada, o amplificador não mexe em nada. Então, do jeito que sai, ele joga para o output. Aí você puxa do output para o outro amplificador. Você pode ligar 50 amplificadores desse jeito. Entendeu? Então, assim, você não precisa fazer essa gambiarra. Faz do jeito certo, tá bom? Tem um lado do sistema que está entrando frequências de rádios. O que pode ser e como resolver? O Josué. Bom, aí pode ser tudo isso que eu já falei. Você pode ter um cabo que está mal feito, com um sinal desbalanceado. Você pode estar tendo algum vazamento de um equipamento, tá? Que está dando esse ruído aí. Então, pode ser uma dessas duas coisas aí, tá bom? Vamos lá. Quais cabos são recomendáveis para uma equalização perfeita? Ou mais próximo disso, o André Lopes. Andrezão, não tem essa de cabo para um tipo de equalização, tá? Uma equalização perfeita. Aí nós estamos falando de duas coisas totalmente diferentes. Os cabos são para conexões entre equipamentos e a equalização é uma ferramenta que você tem a mais, né? Um recurso que você tem para você manipular o sinal que já entrou ali na sua console ou naquele equalizador, tá bom? Então, não tem nada a ver essa aí, equalização com os cabos nesse caso aqui, tá bom? Vou ver o que mais que tem aqui. O Chayenne e Yuri Beatriz. E é muito legal, pessoal, aqui fazer um adendo, tá? Que muitas mulheres se inscreveram no seminário, galera. Então, assim, teve muita mulher mesmo. Eu fiquei impressionado. Parabéns para as minhas xerifes aí, tá? Me deixaram orgulhoso demais. Porque, como eu sempre digo, a mulher ela é mais perfeccionista que o homem. Então, a mulherada, gente, ela costuma seguir o protocolo na risca. Tem que usar o direct box no instrumento. Não faz gambiarra. É o cabo do jeito certo, é o conector do jeito certo, é a ligação da forma correta. Então, assim, todas as técnicas que eu tenho, algumas alunas também que são mulheres, e elas são cri-cri com isso aí, viu? Muito melhor que muito homem aí, tá bom? Então ela tá dizendo aqui, ó, eu passo mal com o som da igreja que congrego. A posição tem hora que começa a distorcer
e encontrar com volume muito alto, e mesmo assim os músicos ficam pedindo para aumentar o volume e me criticam muitas vezes. Finge que estou dormindo. Então bora lá, Chayenne. O que acontece muito? Quem não entende de áudio, tá? O que ele vai reclamar para você? Quando ele estiver lá com o retorno dele, né? Com o monitor dele, o auxiliar lá, na via de auxiliar dele. Ele vai dizer assim, ei, cara, eu não tô me ouvindo bem. Igual aconteceu essa semana. Deixa o sinal do meu baixo do mesmo volume da guitarra. Porque eu não tô ouvindo meu baixo aqui. Ou então, assim, tô ouvindo meu baixo, só tô ouvindo o bumbo. Deixa o meu volume do baixo no mesmo nível do volume do bumbo. E quando ele fala isso, às vezes, na verdade, o que ele está querendo te dizer é assim, cara, eu não estou conseguindo perceber o range de frequências que o meu baixo trabalha, porque o bumbo está invadindo muito a região de frequências do meu baixo. Ou o tecladista está tocando com a mão ali muito pesada na parte mais grave do teclado, e aí eu não consigo perceber muito o meu instrumento. Então, eu quero que você ajeite aí essas faixas de frequências aí na sua mix para me conseguir perceber, tá? Então, às vezes ele tá querendo te dizer isso, só que ele confunde, ele diz assim, ele aumenta. Então ele pede para aumentar, o negócio já tá altão ali, explodindo, e ele tá dizendo que não tá se ouvindo. Ou então, ele está tendo algum tipo de cancelamento, tá? Que aí é quando você tem polaridade invertida no monitor. Então você tem um monitor que está ali falando, o primeiro impulso do alto-falante está indo para frente e o segundo impulso para trás. E aí você tem a outra caixa que o primeiro impulso está indo para trás e o segundo impulso que a caixa está dando está indo para frente. Então você gera se essas duas caixas estiverem interagindo, né, umas com as outras, estiverem próximas, você vai perceber que o som vai ficar meio se cancelando. Umas coisas você escuta, uma região você não escuta muito bem. Às vezes você tem que interpretar o que o músico está falando. Que às vezes o que o músico está querendo, ele está te dizendo, não é o que ele quer te dizer, entendeu? Então, só para você ficar ligado nisso daí, Chayenne, para você não ter nenhum outro tipo de dor de cabeça. Aí tem que chegar cedo, passar, tem que estudar áudio, tá? Você, não tem jeito. Você precisa estudar para você entender o que você precisa fazer para dominar essas frequências, essas coisas aí, né? O pessoal falando aqui, a minha internet é de escada. Rapaz, mas o pessoal aqui... Ei, bando de xerife, vocês já estão faltando com respeito só porque teve uma paradinha aqui, né? Não foi internet não, gente. É porque é o seguinte, vou explicar para vocês. Vocês perceberam que apareceu um negócio aqui que eu tinha perdido a conexão da mesa com o meu computador, tá? Mas eu estou utilizando cabo, não estou utilizando nada de Wi-Fi aqui não, tá, gente? Estou utilizando só cabo aqui. Então deu uma falha de conexão, ela parou de comunicar. Do nada, o computador parou de comunicar com a mesa. E aí eu liguei o microfone lá e vim operar na mesa. E quando eu fui ver aqui, a mesa parou de responder. Eu botava o microfone e o microfone nem modulava lá, né? Então, aí eu puxei uma outra cena que eu já tinha pronta aqui na mesa, eu carreguei outra cena, aí tirei o USB do computador, coloquei de novo, tirei o cabo de rede, coloquei de novo, e aí voltou a conexão, entendeu? Foi o que aconteceu aqui. Viu, Rafael Edmundo? Vou te bloquear. Vou te bloquear aí, tô brincando, cara. Não bloqueio, só bloqueio as pessoas mal educadas, tá? A Poliana, ó, mais uma mulher. Poliana, eu não vou conseguir falar seu nome aqui, o sobrenome. A Poliana de Oliveira. Pronto, vou falar assim que eu não erro. Ó, sou a técnica da minha igreja, mas... Deixa eu baixar um pouquinho o master aqui. Tá explodindo meu ouvido aqui. Mas tenho dúvida. Na hora de ajustar a mesa de som, de como deixar tudo correto e perfeito, pode me ajudar? Bora lá, Poliana. Poliana, para você fazer isso, você precisa ter referências auditivas, musicais, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter músicas que já estejam treinando o seu ouvido. Por exemplo, você precisa ter um bom som de baixo na sua cabeça. O que é um som de baixo legal?
Ah, isso aqui que é um som de baixo legal. O que é um som de guitarra legal? Ah, isso aqui. O que é um som de batera bonito? Ah, é assim que é um som de batera bonito. Para você conseguir dominar isso daí, você entender como que cada elemento da música ele está posicionado, né? É um quebra-cabecinha que você vai montando, juntando as pecinhas ali umas nas outras, tá? Então o que você precisa dominar são esses tipos de coisas, né? Então, aquelas músicas que eu deixei no seminário para vocês são excelentes formas de vocês já irem dominando isso, vocês irem se acostumando, se adaptando a esses tipos de sons, né? Então tem uma boa referência, uma caixa acústica muito boa, ou você ter um bom fone de ouvido, tá bom? Para você conseguir criar essas suas referências, tá bom? Que aí você vai conseguir dominar muito mais, porque quando você estiver mexendo lá na mesa, você vai saber, agora tá chegando legal. Então, você vai estar ali já manipulando, saber quando o músico tá tirando um som legal, porque às vezes o músico tá tirando também um som ruim. E como eu costumo dizer, o técnico de som, ele não cria som. Quem cria som é o músico. Então, se o músico faz um som bom, a gente faz um bonzão no PA. Se o músico faz um som ruim, a gente faz um ruinzão no PA. Entendeu? Então, tenha isso em mente, tá? Você precisa criar suas referências para você identificar. Não, quem não tá sabendo arrancar o som é o músico aí, ó. Cadê o som do teu baixo, cara? Som porcaria. Esse contrabaixo aí com as cordas retas, tudo velho, já cozinhou as cordas do contrabaixo 7 vezes. Entendeu? Tu só toca no baixo, o cara, se passar um pano, uma toalha na mão, a toalha sai molhada de suor. Entendeu? O contrabaixo do cara é um tonante que tem 50 anos que tá lá na igreja encostado no canto. Acaba, coitado, né? Como é que você vai tirar som do negócio desse? Não tem como. Entendeu? Então, às vezes, você precisa entender isso. E aí, como é que você entende isso? Criando as suas referências, ok? Bora lá. Tá acabando, hein, pessoal? Essa aqui é a última. Deixa eu ver aqui. A Ilana Oliveira, mais uma mulher. Rapaz, não falei que tinha mulher? Tô de mulher aí as perguntas, ó. Eu e meu líder de louvor somos os responsáveis pela mixagem do som da nossa igreja. Os maiores problemas que enfrentamos, na verdade, é a microfonia. E a mesa de som que muitas vezes não suporta o peso do barulho nos eventos. Ah, certo. Então, nós sofremos muito porque não conseguimos equilibrar o volume para que fique bom para o pregador e para a igreja. Ah, e tem aquele problema também do pastor ser de fora e querer tudo alto. Morro de raiva, o povo sai do culto surdo. É terrível, né? O que você precisa fazer num caso desse? Quando vocês tiverem na igreja de vocês uma pessoa que ela gosta de som muito alto, tentem colocar, isso aqui vale para tanto ministros quanto para músicos, tá? Você tenta colocar ele no fone de ouvido, tá? Tenta de todas as formas, compra um fone de ouvido legal, igual esse meu aqui, que ele é discreto, ó. E aí você bota ele num auxiliar da via lá, e aí tu explode, mas assim, explode o volume no ouvido dele, tá? Que eu tenho certeza que ele vai parar de reclamar que tá baixo, Porque o que acontece muitas vezes é que o pregador ou o músico, ele tá atrás da caixa acústica e ele quer ter uma referência, como se estivesse na frente da caixa. E, gente, não adianta. Ou você se posiciona na frente do eixo da caixa para você ter uma referência do que ela tá falando, ou para de ficar atormentando o técnico, dizendo pro técnico, aumenta. Lá geralmente quem senta nas primeiras cadeiras, a senhorinha. A senhorinha tá tomando uma pancada de som lá na cara dela e o cara mandando subir. Eu não subo. Eu viro pro cara e falo, cara, eu não vou subir. Entendeu? Não vou subir, o som está extremamente alto. As pessoas aqui vão sair surdas do culto. Então o que eu posso fazer? Eu coloco o monitor de ouvido no seu ouvido. E aí eu vou espocar ele no teu ouvido até sangrar, se tu quiser. Tá bom? Mas eu não vou subir, não vou incomodar. A maioria, nós temos numa igreja, sei lá, 40, 50, 100, 500, 400 membros. Eu vou atrapalhar 400 pessoas porque uma pessoa está reclamando. Não tem lógica isso, entendeu? Não tem lógica. Então, você precisa dominar a situação, entendeu? Então, eu não topo essa não. E quanto à microfonia, essas coisas, é o que eu sempre falo, gente,
tá? Você precisa dominar o áudio, você precisa entender o que você está fazendo para você conseguir entender a fonte do problema. O que está causando aquele problema ali, entendeu? Então não adianta, entendeu? Não adianta o cara quisesse pernear, eu falei, meu irmão, eu não vou incomodar 1000 pessoas porque você tá aí agora querendo que eu exploda o som aí para você se ouvir quando você for fazer qualquer coisa aí. Não, aqui o som é para a maioria. Você não é a maioria, entendeu? As pessoas, elas estão aqui no ambiente para ouvir um louvor, para ter uma comunhão com Deus, para ouvir uma palavra, entendeu? Então, assim, chegue cedo, né? Não veio passar o som, não reclame pedindo mais volume, entendeu? É a nossa frase, gente, xerife do áudio, ó. Dá a carteirada mesmo, bota o pé na parede e fala, meu irmão, pastor, o obreiro, o que você quer que seja, olha, o senhor é muito bom de Bíblia, eu sou bom de áudio, então a gente tem que entrar num acordo aqui. O senhor acha justo eu atrapalhar? Aí você fala, então, pastor, o senhor quer um somzão altão pro senhor? Bora investir no som? Bora gastar 50 mil reais no sistema de sonorização da nossa igreja, que aí o senhor vai poder ter um som bem altão. Fala logo, joga logo uma dessa pra ele. Entendeu? Joga logo uma dessa. Ou a pessoa entende que você está em um ambiente que é um ambiente de comunidade, de comunhão entre várias pessoas, você tem várias pessoas ali buscando a mesma coisa que é Deus, né? Ou você larga de mão, entendeu? Você larga de mão. Não, aqui é pro meu ego, é eu que importo. Essas pessoas que estão aqui não importa, importa é eu estar com o meu som bom. 400 pessoas que ficam com o som ruim, o bom é eu. Então não faz sentido essa insensibilidade, tá? Não faz sentido essa insensibilidade, você ter um desgaste por uma bobagem dessa, né? Ou então o pastor pedindo o som da plástica. Vocês viram o meme do som da plástica? Gente, aqui já é brincadeira. Isso aqui eu ri demais do som da plástica, tá? Bom, pessoal, entendeu? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido com essas perguntas que é importante vocês estudarem áudio, tá? Vocês se qualificarem para vocês entenderem esse universo todo. Porque quando você entende tudo isso que eu tô falando para vocês, agora como eu falei, nesse caso da pergunta da Ilana, né? A Ilana que perguntou aí agora, você domina tanto o áudio que você tem argumento para falar qualquer coisa para a pessoa. Gente, olha, deixa eu explicar para vocês como que funciona. Aí eu sento com a pessoa, já sentei com vários ministérios de louvor. Gente, olha, vamos fazer uma reunião aqui, olha, assim que funciona, ó. Áudio é assim, o microfone funciona assim, aqui, isso aqui funciona assim. A gente precisa todo mundo dar as mãos pra gente fazer um som bom, entregar uma experiência legal para as pessoas. Então, você adquire isso quando você tem bagagem, quando você tem informação para você dominar as pessoas, sentirem você. O cara vai olhar pro cara e falar assim: rapaz, esse cara aí, ele entende o que ele tá falando. Vamos fazer o que ele tá falando aí, porque eu tenho certeza que vai ser melhor pra gente. Porque olha, vocês viram aí os relatos dos nossos alunos, né? Os nossos alunos mesmo aí tem vários relatos. Os caras dizem, rapaz, hoje o pastor respeita dentro da igreja. O que eu falo hoje é lei. Eu chego dentro da igreja hoje e falo, pastor, a gente tem que fazer isso, 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 porque vai acontecer isso, 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 e se a gente não fizer, a gente vai deixar de fazer isso, isso. O pastor aceita, acata, porque o pastor confia no cara, sabe que o cara tá gabaritado, entendeu? Também tem o nosso lado, galera, entendeu? A gente tem que passar confiança. Às vezes, várias vezes, eu já montei sistemas de som que o cara chega, vai investir lá 150 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais no sistema de sonorização na igreja, e aí fala assim, não, mas você tem que vir mexer aqui porque eu não confio no meu técnico. Aí às vezes eu falo, mas pastor, o senhor qualifica o seu técnico para operar o sistema de som? Não, então dá um treinamento para ele. Às vezes o pastor está disposto. Às vezes, galera, o pastor está disposto a pagar um curso de áudio para você, uma especialização, um aperfeiçoamento, para você dominar o sistema de som, mas aí você às vezes não comparece, né, meu irmão? Aí tu só fica querendo, porque o som tá ruim, porque não sei o quê, porque meu som não fica falando legal. Meu irmão, para de reclamar e faz alguma coisa. Tira o melhor que você consegue do seu sistema de sonorização.
Sabe como é que você vai conseguir extrair o máximo que o seu sistema pode oferecer? O máximo. Você vai chegar aqui, cara, eu quero chegar a operar com a mesa digital, ter uma caixa tal, não aguento, não quero mais mexer com mesa analógica. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou esgotar todas as possibilidades de rendimento com o que eu tenho. Eu vou extrair o máximo. E o pastor vai chegar e falar, pastor, olha, não tem como a gente melhorar se a gente não investir nisso ou naquilo outro, porque olha só aqui, ó, chegou no limite, não dá. E aí você faz isso com conhecimento, quando você tem informação para você fazer isso, tá? Tenho diversos alunos, pessoal, que assumiram hoje esse Ministério do Áudio, da Sonoplastia, quer que você chama aí na sua igreja, tá? E hoje os caras viraram referência. As outras igrejas que são várias igrejas, aí tem a central, o cara fica na central, e todas as igrejas o cara fica dando consultoria, o cara fica dizendo, é assim que faz. Ah, não, quer mexer no som da igreja? Tá, então peraí, vamos ligar pro fulano lá, que o cara fez o custódio pra igreja lá, o cara tá, ó, craque, moleque lá, sabe o que tá fazendo, porque tem um professor dele lá de áudio que vai ajudar ele, se ele precisar, tem o Léo lá do áudio pra igreja, que tem um suporte com os meninos lá, que se ele tiver uma dúvida, pode perguntar lá, que se ele não souber, o Léo vai saber para dizer para ele, né? Que é o que acontece muito com os meus alunos. Meus alunos mandam mensagem para mim e eu fico lá, ó. Rapaz, o que tá acontecendo na tua igreja? Mas me conta aí, como é que faz isso daí? Como é que é? Vamos fazer assim, faz assim. E aí, o que deu? Qual foi o resultado? Pô, Léo, ficou legal, show. Então pronto. Aí o cara fica lá, ó, ganha moral com todo mundo, entendeu? Então é isso aí, gente. Não tem caminho curto, como eu falei para vocês, tá? Você precisa estudar. Você precisa estudar. E o seu pastor, ele quer o melhor. Entendeu? Você quer o melhor também. Todo mundo quer coisa boa. Beleza, galera? Vocês entenderam aí tudo? Espero que vocês tenham entendido, compreendido todas as informações que eu passei para vocês aqui, tá? Me divirto bastante com vocês, é muito legal tá com vocês mesmo, tá? E tem muitas novidades pro Áudio pra Igreja vindo aí, tem muitas coisas. Tô indo para São Paulo dia 21 agora. Vou gravar muitas coisas legais para vocês. Estou indo fazer um trabalho incrível lá em São Paulo, tá? Então vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá. Algumas coisas de níveis nacionais, algumas coisas bem legais que tá vindo aí pela frente, tá bom? E muito disso é porque vocês nos apoiam, vocês ficam com a gente, vocês nos empurram para frente, tá? Então, mas nossa, muita gente fala assim, nossa, mas o cara só quer vender, não sei o que. Gente, eu não só quero vender não, gente. Eu atendo todo mundo. Vocês que estão aí, com certeza em algum momento eu já respondi algum comentário de vocês. Eu dou muita informação, eu não guardo, eu não escondo. Não tem, aqui comigo não tem essa segredinho, não fala muito isso, deixa para falar só para quem comprar o curso. Não tenho isso, eu dou informação para vocês. Ensinei a fazer painel acústico, tá aí. Vocês veem como é que eu faço as coisas. Então, assim, eu sou isso e tá aí exposto a minha cara, a tapa para todo mundo. Tem vários alunos que estão aí também e sabem da seriedade que a gente encara esse nosso trabalho, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos vocês aí, grandemente, que Papai do Céu proteja a família de vocês, seus familiares aí, todos, né, seus amigos, sua igreja, para que nenhum mal venha sobre vocês, tá bom? Então é isso aí, um abraço do xerife aqui, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau!